Olá, hoje estávamos aqui passando por algumas obras de Emmanuel e encontramos no livro chamado Religião dos Espíritos, que é um livro que Emmanuel comenta o livro dos Espíritos. Encontramos o item número 70, que comenta a questão 466 de O Livro dos Espíritos, e ele chama essa reflexão de Na Hora da Crise. A questão 466 de O Livro dos Espíritos é uma questão que Kardec pergunta: por que permite Deus que os espíritos nos incitem no mal, nos incitem ao mal? E a resposta dos espíritos é a seguinte: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passare pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrás, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassino, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-te por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Kardec comenta dizendo que é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir, a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. E é sobre essa questão que Emmanuel comenta: na hora da crise. Na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam, inarticuladas no imo de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito. O conflito é o passado que teima em ficar e o presente que anseia pelo futuro. É o cárcere e a libertação, a sombra e a luz, a dívida e a esperança. É o que foi e o que deve ser. Na essência, é o mundo e o Cristo no coração. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários, na terra e além da terra. Adverte o Cristo através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Diz o mundo: acomoda-te como puderes. Pede o Cristo: levanta-te e anda. Diz o mundo: faz o que desejas. Pede o Cristo: não peques mais. Diz o mundo: destrói os opositores. Pede o Cristo: ama os teus inimigos. Diz o mundo: renega os que te incomodem. Pede o Cristo: ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Diz o mundo: apega-te à posse. Pede o Cristo: ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Diz o mundo: fere a quem te fere. Pede o Cristo: perdoa sempre. Diz o mundo: descansa e goza. Pede o Cristo: avança enquanto tens luz. Diz o mundo: censura como quiseres. Pede o Cristo: não condenes. Diz o mundo: não repare os meios para alcançar os fins. Diz o Cristo: serás medido pela medida que aplicares aos outros. Diz o mundo: aborrece os que te aborreçam. Pede o Cristo: ora pelos que te perseguem e caluniam. Diz o mundo: acumula ouro e poder para que te faças temido. Diz o Cristo: provavelmente nesta noite pedirão a tua alma, e o que amontoaste para quem servirá? Obsessão
é também problema de sintonia. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. O olho que algo vê assemelha-se de algum modo à coisa vista. Não precisas assim sofrer longas hesitações na hora da tempestade. Se realmente procuras um caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele, por bússola infalível, traçar-nos-á o rumo certo. Tá aí, queridos amigos, essa maravilha de reflexão de Emmanuel comentando essa questão, quando ele pergunta que por que os espíritos ainda permite Deus que os espíritos nos perturbem. E Emmanuel nos faz essa bela reflexão aqui, falando que é o constante combate do homem velho que insiste em permanecer com um homem novo que já começa a enxergar as luzes e quer caminhar para ela. É a nossa decisão a quem queremos servir, se a Deus ou a Mamon, a decisão de passar pela porta estreita ou permanecer caminhando pelas portas largas. A mesma reflexão que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz que infeliz o homem que sou, por não faço o bem que quero, mas o mal que está em mim ainda faço. É o grande desafio de todos nós, queridos amigos, e é por isso que entendemos o que a doutrina espírita nos fala, da necessidade da transformação moral. Transformação moral é, em última análise, seguir o caminho que o Cristo nos traçou por todos os seus ensinamentos. É vencer o homem velho que ainda habita dentro de cada um de nós. É escolher o amor para todas as questões de nossa vida. É não dar ouvido às sombras que ainda existem e permanecem dentro de nós. Obsessão é problema de sintonia. Muitas vezes podemos nos obsediar a si próprios, porque estamos presos aos nossos pensamentos inferiores. Muitas vezes podemos nos alimentar das obsessões e das sintonias que vêm de fora, mas as informações que vêm de fora, as sintonias que vêm de fora, não são criadas em nós. É como disse no comentário da questão 466 do Livro dos Espíritos. Se o mal existe em nós, é por causa dele que atraímos os que praticam e os que querem o mal. Mas se o bem que está em mim, eu atrairei aqueles que são ligados ao bem. E a partir desse momento a gente decide que caminho a gente quer tomar. É como a Kardec pergunta na questão 469, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai, especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois estes que vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O mal que ainda existe em nós precisa ser vencido, precisa ser combatido, precisa ser superado. E só há uma luz capaz de nos ensinar e de nos mostrar o caminho. Essa luz chama-se Jesus de Nazaré, porque ele é caminho, é verdade e é a vida. Que sigamos os passos do Mestre Jesus, praticando o bem, seguindo a lei de amor e sendo resignados diante do cumprimento das leis de Deus, para que a gente possa vencer essas más influências que muitas vezes insistem no nosso dia a dia. Escolhamos Jesus como um roteiro seguro a nos seguir
escolhamos o amor como rota segura e tranquila para todas as decisões de nossa vida. Que Jesus nos abençoe e que possamos impedir que esse mal que houve em nós se propague, para que somente o bem possa florescer na nossa jornada do porvir. Seja Jesus conosco, hoje, agora e sempre.